E aí galera, tudo bem? Eu sou o Lucas da FGTech e hoje eu tô aqui para falar do SteelSeries Sensei 310. Esse daqui é um mouse ambidestro que conta com iluminação RGB e várias funções legais que eu vou ir falando aí durante o vídeo. Então chega de papo furado e vamos dar uma olhadinha nele mais de perto. Então galera, vamos começar pela parte da frente da caixa aqui, onde a gente já encontra um design um pouquinho diferente da linha antiga, né? Tipo a Sensei 300, Rival 300 e tal. Então nessa linha 310, que provavelmente depois vai vir 510 e tal, a gente tem esse layout um pouquinho diferenciado aqui, tá? Então aqui na parte de cima a gente tem o logotipo da SteelSeries. Aqui, tanto nesse mouse aqui quanto nos outros que eu peguei, eles colocam tipo uma frase dando um destaque a alguma coisa do mouse. Nesse mouse aqui, eles destacam o fato de que ele é atualmente o melhor mouse ambidestro gamer, tá? Não sabemos se isso é verdade, mas beleza, a gente vai dar uma olhadinha depois melhor. Aqui eles destacam algumas funções, características do mouse, né? Então aqui a gente tem o Prism Lightning, né? Que esse daqui nada mais é do que a configuração RGB na iluminação dele que a gente pode fazer. E uma coisa muito interessante nessa Prism é que a gente tem o sisteminha Prism Sync da SteelSeries, que se a gente tiver mais um ou dois periféricos da SteelSeries, a gente consegue colocar a iluminação deles todos em sincronia. Então, por exemplo, a gente pode ter um mouse, um teclado e um headset, todos eles com iluminação RGB, e eles entram em sincronia através do Prism Sync, que é o software de configuração ali da SteelSeries, tá? Aqui embaixo também eles nos destacam o fato de que a gente tem o tal Split Trigger, né? Que são os dois gatilhozinhos aqui, né? Os cliques divididos, então eles são construídos separadamente, ao invés de ser a construção única como a gente encontra na maioria dos mouses aí. A expectativa de vida desses triggers aqui, cada um deles é de 50 milhões de cliques, o que é bastante interessante aí para um mouse do porte dele, tá? Então, beleza, aqui embaixo a gente tem mais uma especificação ali, aqui Sensei 310. Aqui atrás a gente conta com algumas outras especificações do mouse, ele em várias línguas diferentes. Inclusive aqui ele faz uma breve comparação entre um Sensei 310 e o Rival 310. A comparação que ele faz aqui no caso é que, por exemplo, o Sensei 310 ele é ambidestro, enquanto o Rival ele é somente para destro, tá? Aqui ele nos diz também o Black Matte Finish, que na verdade é tipo a construção junto com a cor dele final, que ele é igual nos dois. E a diferença entre botões de configuração, que enquanto o Sensei tem 8, né, que é esse aqui que a gente está olhando, o Rival tem 6, tá? Então vamos abrir aqui a caixa e ver o que acompanha, se acompanhar alguma coisa junto com o mouse, tá? Então vocês podem ver aqui que ele vem bem embaladinho dentro da caixa, eu achei bem legal, não vai provavelmente ter nenhum problema aí de transporte. Então galera, dentro da caixa a gente encontra daí esse manualzinho aqui, tá? Manualzinho do mouse, inclusive nos mostrando ali como configurar ele pelo software, né, do SteelSeries Engine, não sei direito como falar essa palavra, mas beleza. Então aqui a gente tem aí um guiazinho de configuração. E aqui então a gente já tem o mouse, tá? Vamos falar um pouquinho sobre o acabamento dele, tá? No acabamento então a gente tem um cabo que não é de malha trançado, a ponteira também não é gold plated. Ele tem um acabamento aqui nessa parte de cima, é todo em preto fosco, tá? E ele é feito tipo em um plástico mais resistente, tá? Na verdade é aquele material que a gente encontra na grande maioria dos mouses aí, com exceção das laterais dele aqui. Nas laterais a gente tem essa parte feita em silicone texturizado aqui, né, antiderrapante, o que eu achei bem legal, apesar de me parecer que isso aqui com o tempo vai desgastar bastante, né, mas beleza, eu acho que isso daqui é uma coisa muito interessante aí, porque ajuda o usuário aí a não ficar deslizando, tipo, os dedos ali do lado do mouse, tá? Lembrando que ele é ambidestro, né, então a gente tem dois botões configuráveis aqui desse lado e dois botões configuráveis do outro lado, então ele é exatamente igual dos dois lados, né? Se a gente pegar o mouse e cortar pela metade, ele vai ser igual dos dois lados. No nosso scroll aqui, a gente tem a mesma textura e o mesmo material utilizado aqui do lado, né, que é esse tipo de silicone texturizado antiderrapante, e logo abaixo dele a gente encontra o nosso botão de configuração, que provavelmente a maioria do pessoal vai usar para DPI, tá? As duas zonas de iluminação que ele encontra, na verdade, é o do logotipo embaixo aqui da SteelSeries e entre o scroll do mouse aqui. Depois, com o software ligado, eu mostro melhor para vocês como vai ser essa função de configuração aí. Então aqui na parte de baixo dele, a gente encontra nas duas diagonais aqui embaixo e na parte superior aqui em cima, né,
esses 3 acabamentozinhos deslizantes para o mouse deslizar aí bem legal na nossa mesa ou no nosso mousepad. O sensor dele é um sensor óptico, tá? Não é um sensor laser, que conta com capacidade de até 12.000 CPI, que é a unidade de medida que a SteelSeries usa. 12.000 CPI atualmente é equivalente aí a 6.000 DPI, né? Ou seja, exatamente a metade. E a gente tem então um sensor que eles gostaram de ressaltar bastante, que é o chamado TrueMove 3, tá? Esse sensor TrueMove 3 promete que a gente tenha o desempenho, digamos assim, 1 por 1. Isso quer dizer que ele tem um point rate muito baixo. Então quando a gente está, por exemplo, usando o mouse ali na mesa e a gente faz um movimento para a esquerda ou para a direita, na tela ele vai nos dar o tempo de resposta e a locomoção exatamente perfeita ao que a gente fez na mesa. Falando fica um pouquinho complicado de entender, até mesmo por vídeo vai ser um pouquinho complicado de vocês entenderem, mas a grande diferença que eles ressaltam nisso, eu acredito que vocês vão saber somente quando utilizarem o mouse, tá? Então, ele está querendo nos ressaltar o fato, basicamente, de que o mouse é super preciso. Lembrando que esse sensor TrueMove 3 ele é fabricado pela PixArt, que já é uma empresa mundialmente conhecida aí pelos sensores deles, né? A grande maioria dos gamers aí conhece a PixArt e costuma elogiar bastante os sensores deles aí. Então, galera, só para finalizar aí falando um pouquinho sobre os aspectos físicos dele, tá? A pegada recomendada e ideal para ele são os tipos de pegada claw ou fingertip, tá? Ele conta com 8 botões customizáveis, conforme eu falei ali no início do vídeo, já que em comparação ao Rival, o Rival, se não me engano, conta com 6, tá? As suítes dele, ressaltando, com expectativa de 50 milhões de cliques, são da Onron, tá? Então são Onron Mechanical Suites, tá? Ele tem o peso aí de aproximadamente 92 gramas e o cabinho dele aí é um pouquinho maior que o nosso padrão de 1,80, é um cabinho de 2 metros, tá? Então agora eu vou ligar ele aí no software para poder mostrar para vocês melhor como ele vai se sair e mostrar a configuração ali diretamente pelo software dele. Então, pessoal, já com o software da SteelSeries aberto aqui, a gente se depara de cara, por exemplo, com alguns dispositivos dos quais eu já conectei nessa máquina. Então aqui a gente tem o Rival 100, 300, 310, 500 e o Sensei 310, que é o que eu estou utilizando agora. Inclusive ele fica aqui com esse fundo aceso e meio colorido aqui para me mostrar que esse é o dispositivo do qual está conectado na máquina, tá? Lembrando que se vocês adquirirem um produto da linha 310 ou seja lá 410, 510 com o final 10, vocês vão ter que atualizar o software da SteelSeries caso vocês tivessem, por exemplo, um Rival 100, 300 ou 500 da vida, porque a nova linha não está reconhecendo no software mais antigo, tá? Então a gente tem que atualizar aí e aí beleza. Aqui do lado direito eu tenho então a opção de selecionar o meu perfil. Ele tem até inclusive um salvo aqui, né, além do default, que é esse Sumail, sei lá o que é isso. Beleza, ele veio isso aqui junto com o mouse de fábrica, tá? Mas eu vou deixar na opção default. Inclusive aí depois eu mostro pra vocês como a gente faz pra salvar um novo perfil, tá? Então eu só clico em cima ali daquela parte na horizontal que mostra o mouse ali, e aí ele já me abre aqui então as opções de configuração. Ah, Sumail inclusive deve ser um jogador que estava escrito na caixa e eu não li, mas beleza, não sei que jogo ele joga, mas é um jogador profissional que recomenda pra caramba esse mouse aí. Então aqui a gente já tem salvo um perfil dele, inclusive com uma fotinho dele aqui. Cara, legal isso daqui, achei bem bacana. Então eu já vou começar mostrando pra vocês, na verdade, como a gente salva um novo perfil, já que ele já me abriu aqui, mostrou de cara ali. Então eu só simplesmente coloco aqui em novo. Aqui eu coloco o nome do perfil, beleza, abrir automaticamente com aplicativos, por exemplo, se eu botar, por exemplo, se eu quiser salvar um perfil para CS e que eu quero que quando o CS seja iniciado, ele automaticamente já abra o perfil do meu mouse e já se configure sozinho para o CS, eu simplesmente coloco aqui. Então ele vai me abrir, depois que eu coloco aqui ele abre ali então o meu software aqui no meu computador, né? Todas as opções que eu tenho no PC, ele vai me mostrar direitinho aí, por exemplo, se eu quiser colocar o CS, eu vou lá no executável do CS, coloco aqui, dou um salvar e beleza, ele vai se adaptar sozinho aí pro perfil do jogo que eu quiser. Então aqui do lado esquerdo, deixa eu fechar essa partezinha aqui que tá incomodando. Então aqui do lado esquerdo do software, onde a gente encontra os botões para configuração, tá? Lembrando que eu posso configurar todos os botões dele, inclusive salvar macro e tal. Então vamos supor aqui, ó, no botão esquerdo dele, se eu quiser trocar, eu simplesmente vou aqui na parte de cima e aí eu encontro toda uma vasta opções aqui, desde botão do teclado até macro, botão de mídia, os próprios botões do mouse, né? Posso desativar também, iniciar um aplicativo, uma configuração, gravação de macro ao vivo, atalho do sistema, enfim, tenho várias coisas aqui que eu posso configurar diretamente no botão ali que eu achar melhor, né? Então eu tô mostrando aqui pra vocês só o botão 1, mas todos podem ser feitos isso, tá?
Aqui eu tenho a opção de, vamos supor que eu salve ali, por exemplo, eu quero que a tecla A seja pressionada quando apertar o botão esquerdo do mouse. Eu posso botar aqui se eu quero que ela seja executada uma vez, seja executada um número de vezes, que quando eu clico aqui eu posso selecionar quantas vezes eu quero que ela seja pressionada. Também posso colocar para ela ser repetida automaticamente enquanto eu ficar segurando a tecla esquerda. Posso colocar para ligar ou desligar a repetição automática, então tipo, se eu clico, ela começa a apertar, clico de novo, ela desliga. E aí o ligar, o desligar, o segurar, que é o mesmo esquema, só que com o botão pressionado. Vou fechar aqui, não vou salvar nada, beleza? Cancelei. E aqui então eu tenho as vistas que eu posso olhar do mouse, né? Do lado esquerdo dele, em cima ou do lado direito, para não me perder mais ou menos nos botões de configuração. Vou deixar do lado aqui de cima, que eu acho melhor para poder se achar aqui. Então aqui eu tenho uns quadradinhos nos mostrando quais são os botões que estão sendo configurados, né? Para caso eu vá mexer aqui e não me perder ali, ver qual botão que está sendo configurado, né? Aqui então eu tenho as opções de iluminação dele. Opa, vai ver errado aqui. As opções de iluminação aqui, ela já está salva automaticamente no Color Shift, que é tipo um modo arco-íris, digamos assim, do RGB ali. E aí eu tenho todas aquelas opções de iluminação da SteelSeries, né? Que eu tenho a cor firme, que é a cor normal, eu seleciono uma cor e salvo e pronto. Color Shift, que é a que está selecionada, daí eu posso selecionar até 4 opções de cores, da qual ela vai ficar alternando e sendo trocada aí com um gradiente entre elas, né? Depois eu tenho a respiração de cores múltiplas, que eu posso deixar inclusive uma cor só se eu quiser, não preciso deixar necessariamente várias cores, posso deixar somente uma. Depois eu tenho o ativador aqui da SteelSeries, que eu posso selecionar até 2 cores. E por último eu desabilito, daí ele me mostra essa lâmpada com risco no meio ali, dizendo que está apagada. Eu vou deixar na Color Shift, não vou salvar aqui. Então do lado direito e na última parte do software, né? A gente encontra então as duas partes para selecionar os meus modos de intensidade de DPI, tá? Então eu tenho aqui esse tipo de velocímetro, digamos assim, né? E aqui ele me mostra, por exemplo, o DPI que já está selecionado. Nesse caso ele mostra em CPI, que é a unidade de medida adotada pela SteelSeries. Então se eu baixar aqui, por exemplo, botar no mínimo, ele automaticamente já troca para mim em tempo real. Ó, vocês podem ver que eu estou fazendo um movimento bem grande aí com o mouse e ele vai fazendo bem devagarinho ali na tela. Eu vou aumentar mais um pouquinho aqui, senão fica meio complicado de eu mexer. Então a gente já consegue ver que esse aqui é o que está selecionado, depois se eu quiser eu configuro o outro aqui e depois troco, por exemplo, por esse botão aqui, ou se vocês preferirem pelos botões do lado ali, como vocês acharem melhor. Eu prefiro, por exemplo, que fica aqui embaixo do scroll, para mim fica mais fácil, mas vocês podem selecionar o que vocês quiserem, tá? Aqui então eu encontro a minha opção de aceleração e desaceleração, onde enquanto eu troco aqui eu posso ver ali no gráfico, naquela curva ali que ele vai fazendo de acordo com o que eu selecionar. Por exemplo, se eu botar no máximo, ele fica ali, por exemplo, com a aceleração no máximo, ele vai subindo com a desaceleração no máximo. Eu acho totalmente desconfortável usar isso aqui no máximo, então eu vou deixar tudo no mínimo. Aqui eu tenho minha fixação de ângulo, do qual eu posso deixar ele mais com movimentos mais abertos, né, que é o que ele já está aqui, ou movimentos mais retos e fechados, né, que isso aqui é útil para quem gosta de desenhar no Photoshop ou fazer alguma coisa do tipo. Vou voltar aqui. E por último eu tenho a minha taxa de polling rate, que ele já está em 1000 Hz, mas eu posso, por exemplo, deixar em 125, em 250, 500 ou aí realmente 1000 Hz, tá? E aqui embaixo, por último aqui, é a minha preview em tempo real ligado. Eu posso tipo desligar em tempo real ou deixar em tempo real. Obviamente que 99,9% dos usuários vão deixar em tempo real, eu não vejo por que não deixaria. Mas a gente tem a opção aí caso não queira assistir as alterações sendo feitas em tempo real. Depois é só clicar no salvar aqui e já era tudo salvo e tudo belezinha. Então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não deixem de se inscrever no nosso canal aqui embaixo, deixem um joinha para fortalecer. Se ainda restou alguma dúvida sobre esse produto, pode deixar ali embaixo nos comentários que eu respondo quanto antes. Valeu e até a próxima!